Então, queridos, na última semana, na última sexta-feira, paramos na classificação dos poríferos, né? E vimos que eles são classificados de acordo com a sua estrutura de sustentação, né? De acordo com o seu esqueleto. Ou se ele é um esqueleto só proteico, né? A espongina, ou se tem as espículas calcárias ou silicosas. Por curiosidade, olha essas fotinhas aí, ó. Cada fotinho, né, uma fotomicrografia de varredura tridimensional das espículas são de uma espécie diferente. Então, o que caracteriza a espécie é o formato e o desenho que cada espícula tem. Então, cada estruturazinha de sustentação dessa aí na apresentação para vocês representa uma espécie diferente de esponja, tá? Mas existe uma outra classificação. Essa outra classificação é uma classificação assim, não é uma classificação oficial, é uma classificação informal, tá? As esponjas podem ser divididas nesses três grupos, ó. Esponjas do tipo ascon, tá? Esponjas do tipo sicon e esponjas do tipo leucon. Ascon, sicon e leucon. Essa classificação, de novo, não é uma classificação oficial, mas é uma classificação que leva em consideração o fluxo de água que ela consegue imprimir no ambiente que ela está. E cuidado que os vestibulares gostam de pegar nesse ponto. Sabe por quê? Porque veja só, as esponjas do tipo ascon, pode aparecer o nome asconoide, sicon, siconoide, leucon, leuconoide, tanto faz, ascon, sicon e leucon, elas têm os coanócitos, que eram as células principais, as células que geravam fluxo de água, todas na parede do átrio, ó. Então, ficam aqui na parede do átrio, tá? Então, por exemplo, esse coanócito aqui, ele está jogando água para esse lado, esse está jogando para esse lado, esse está jogando para cá. Então, isso vai gerando um fluxo de água, água saindo e tudo mais. Olha o que acontece com as esponjas do tipo Sicon, tá? Ela tem a parede retorcida. E com isso cabem mais coanócitos. Se ela possui mais coanócitos, o fluxo de água é maior ou menor? Muito maior, tá? Então o fluxo de água se torna maior. E ela fazia esse fluxo de água para quê? Para alimentação, né? Então quanto maior o fluxo de água, mais ela come, certo? Essa é uma lógica que a gente tem que ter na cabeça. Até chegar no auge do desenvolvimento, que é a esponja do tipo leucon, tá? Então reparem que ela nem tem um átrio propriamente dito, mas ela tem câmaras com os coanócitos, que a gente dá o nome de câmaras pulsáteis ou câmaras contráteis, que fazem o que então? Elas impulsionam a água muito mais rápido. Então, de ascon para sicon e de sicon para leucon, a gente percebe um aumento na quantidade, né, dos coanócitos. Essa classificação tem a ver com a disposição dos coanócitos e, portanto, uma eficiência alimentar maior, tá? Agora, cuidado com isso. A regra é, quanto mais próximo do leucon, quanto mais coanócitos, maior a filtração, mais ela come. Significa necessariamente que ela se torne maior do que as outras? Não necessariamente. Quer ver? Vamos pegar o mesmo ambiente, com a mesma quantidade de comida, e eu coloco as três ali. Qual tem um potencial de crescimento maior? A Ascon, Sicon ou Leucon? A Leucon, porque ela filtra mais, legal. Agora, às vezes, por ser Leucon e conseguir filtrar mais, ela consegue habitar regiões que as Ascon não conseguem. Então imagina uma região pobre em nutrientes, tá? Que a Ascon não conseguiria sobreviver ali porque ela não tem um fluxo de nutrientes muito grande. Qual vai passar a conseguir sobreviver lá? A Leucon. Ela não vai ficar gigante, ela pode ser que ela fique pequenininha, mas ela só consegue estar lá por filtrar mais, tá? A questão aqui que perguntaram, né, as câmaras vibráteis ou pulsáteis, como elas têm muitos coanócitos juntos,
todos eles se mexendo, é como se elas passassem a ter um movimento de bombeamento, tá? Então, por isso que o fluxo é maior, tá? Então, assim, ó, a leucon exige mais nutrientes para sobreviver? Não. Só que ela tem o potencial de filtrar mais, então ela habita regiões que têm poucos nutrientes. Entendeu? A questão dela exigir ou não nutrientes tem a ver com o tamanho dela só. Aí elas podem ter tamanho diferente. Tem esponja de 1,5 cm e tem esponja de 2 metros. Né? Tanto faz o tipo que estiver analisando aqui. Tá bom? Para a gente fechar esse tema, eu separei um vídeo para a gente dar uma olhada, ver se ele funciona aí. Então, a ascom, né? Como estão perguntando, os coanócitos ficam linearmente no átrio. A sícon, ela tem essas dobras, portanto, cabem mais coanócitos. E as leucon têm os coanócitos formando as câmaras vibráteis ou pulsáteis. Sim, tem ascom grande. Aparece um vídeo para vocês aí. Acho que eu nunca compartilhei vídeo, né? Deixa eu ver, aparece ou não? Os mergulhador? Não? Ué, deixa eu fazer diferente então, peraí. E agora aparece? Sim? Ah, então tá. Tá em francês, a gente não precisa escutar. Mas o que eles estão fazendo aqui, ó? Eles estão colocando uma substância, um marcador fluorescente, tá? E esse marcador, ele vai mostrar qual é o fluxo do líquido. Então, é um identificador. Ó. Ele colocou do lado de fora e a gente está vendo do lado de dentro. Tá? Então, a gente consegue ver a velocidade com que elas estão passando. Reparem que essa esponja que está aí, ela é enorme, ó, mas ela é do tipo ascom, olha o átrio dela. E aí tem uma velocidade com que as substâncias estão atravessando, né? Elas estão atravessando com uma certa velocidade. Aí ele vai ficar aí pertinho daqui a pouco de um outro tipo, né? Que eu acho que é sícon, acho que nem é leucon. Deixa eu ver se aparece. E aí vocês vão comparar com a velocidade do fluxo, essa daí, ó. Dá uma olhada na velocidade do fluxo da substância verdinha, ó. Colocou do lado de fora, ela vai passar para dentro e começar a sair aí pelo ósculo. Olha lá. Olha como a velocidade é maior. Não necessariamente a esponja é maior, mas a velocidade do fluxo é maior. Então essa aí provavelmente é uma esponja do tipo leucon. Provavelmente. Tá? Olha lá. Essa aí, se eles filmassem de frente, daria para ver. Se o átrio fosse pequenininho, o fluxo seria, ela seria do tipo leucon. Olha essas daí, então. Aí a gente tem uma colônia, ó. Uma cresceu coladinha à outra, né? Ele está jogando o marcador químico que não é tóxico nem nada do lado de fora, né? Seria um contraste. E aí a gente consegue ver o fluxo de água pelo corpinho delas, tá? Vocês vão achar, se fizer uma procura aí, vários videozinhos, tá? Com relação a esse tema, bem comum. É um estudo muito grande que se faz com esses tipos, né, de animais. Por quê? Porque muitas vezes eles são, como são filtradores, eles retêm uma boa parte do material particulado na água, meio que se limpassem a água, né? Eles têm essa capacidade, que é uma capacidade de todo filtrador. Não, não necessariamente, tá? Ela vai recolher as partículas, vai agregar essas partículas no corpo, mas não necessariamente vai sujar, vai acabar uma partícula tóxica, né? Não chegaria a tanto, tá?
E aqui uma coisa que não tem aí no livro para vocês, mas que é importante a gente dizer, né? Na apostila não tem. Hoje em dia existe para esses animais uma maricultura, né? Várias mariculturas. O que é uma maricultura? É uma cultura, uma forma de extrativismo com o animal que está lá. Então, ó, você vai usar esponjas, usava, né? Hoje a gente não usa mais para tomar banho, hoje a gente usa esponja sintética, muito mais barata, né? Mas se usava essa esponjinha para tomar banho, essa aqui é uma tipo Leucon, tá? Ela está ressecada, então a parte viva dela foi embora, ficou só o esqueleto de espongina. Se usa muito em pinturas, tá? Então na hora de usar pincéis de esponja, porque eles, tipo, a substância sintética, muitas vezes você vai usar com um certo tipo de tinta, que é um solvente, ela acaba desmanchando. Então, ainda em pintura, texturização de parede, pintura que eu digo de quadros e tudo mais, você vai usar esponja viva, né? Quer dizer, esponja animal. Viva não, ela já está morta. Se usa para extração de medicamentos, né? Então, isso, o acabamento fica melhor. Ah, temos uma artista. Usa bastante pincel de esponja. Eu não tenho habilidade nenhuma para isso, né? Mas admiro quem tem. Então também a gente consegue usar, extrair alguns medicamentos, né? Conhecer as substâncias químicas. Então isso é interessante, né? Você pensar, principalmente no caso da esponja, no processo de regeneração, né? Então, que fatores químicos induzem ela ter a regeneração? Será que se eu descubro esses fatores químicos e aplico no ser humano, o nosso corpo também vai se regenerar, né? Elas não têm um sistema nervoso, né, a ponto de a gente caracterizar como sentidor, tá? Isso, ó, então se usa lá o pincel de esponjinha, porque a textura não fica uniforme, porque cada uma é cada uma, né? Só que o detalhe para você poder criar esponjas é sempre usar, né, ou criar numa praia de fundo rochoso. Por quê? Ela não é filtradora? Vamos supor que eu vou levar ela lá para o litoral sul, que tem aquelas praias longas, com um grão de areia bem fininho, que estão sofrendo erosão há milhares de anos ali. Então o grão de areia é bem fininho e fica em suspensão na água. Se eu colocar uma esponja ali, ela vai entupir, né? E vai acabar morrendo. Então a gente tem que procurar uma praia de fundo rochoso, com granulometria grande, com grãos de pedrinha, né? Mais para o litoral norte, você vai achar aquelas praias mais curtas, e aí você consegue criar esses bichinhos ali, né? Então existe no Brasil um monte de maricultura, não só de esponja, tem maricultura como chama? Ai, molusco, de mexilhão, né? Tem maricultura de mexilhão, de ostra perlífera, ostras que dão pérolas, mas no Brasil não deu muito não, né? Surfista se machuca no coral, que é que a gente vai ver na sequência. Na esponja não, tá? E aí separei as duas questões que estão para vocês sobre poríferos aí na página 32, né? Então, ó, a primeira questão está falando de reprodução, ó. Então, a esponja fazendo brotamento, que é uma reprodução assexuada. Uma esponja sofrendo regeneração, que também é uma reprodução assexuada. E aqui tem a esponja, ó, com espermatozoide, fecundando o óvulo, fazendo reprodução sexuada. Então, no primeiro item, apresenta não é desculpa, representa um tipo de reprodução assexuada? Sim, reprodução por brotamento. 2, B representa uma reprodução sexuada? Não, reprodução assexuada. Tá? C representa, pela presença de células sexuais, a reprodução sexuada? Sim, certinho. 8, A é denominado brotamento? Aqui, ó, tem o brotamento, tá certo. Para a formação do ovo em C, deve ocorrer fecundação. Reprodução sexuada tem que ter fecundação. Variabilidade genética, certinho também, sem problemas. Em A e B, os organismos produzidos por esses mecanismos
possuem diferenças genéticas em relação ao indivíduo que lhe originou? Não, porque as reproduções aqui são assexuadas. Então, a única que vai ter variabilidade genética é a C. O fenômeno apresentado em C possibilita o aumento da variabilidade entre as esponjas. É o processo de fecundação. Tá bom? Tudo bem? Então, uma questão levemente simples. Então, as corretas 1, 4, 8, 16, 64. Ok? Aí, olha lá. A 2. A 2 trabalha bem essa questão do ascon, sicon e leucon, né? A eficiência na filtração. Então, analise o esquema de dobramento das paredes do corpo dos diferentes tipos dos poríferos. As superfícies recobertas por conócitos são aquelas em que visualizamos os flagelos. E as flechas representam o sentido da corrente de água proporcionada pela agitação dos flagelos. Então, verdadeiro ou falso? Item 1. O tipo ascon impõe um limite no tamanho da esponja, pois um átrio muito grande, com um pequeno número de conócitos, acarreta um baixo aproveitamento do alimento carreado com a água. Ok, né? Tá certo o primeiro item. Por quê? Porque o fluxo de água é menor, né? Então vai chegar uma hora que ela vai parar de crescer, um limite. Então ela vai crescer mais quanto mais comida tiver no ambiente, né? Uma área de ressurgência, alguma coisa assim. A 2. As esponjas do tipo Sicon podem alcançar maior tamanho que as dos outros tipos. Se a gente fosse analisar o tamanho e qual pode ficar maior, é aquela que filtra mais, seria a leucon. Então a leucon pode ficar maior. 3. As esponjas do tipo leucon são as que apresentam maior capacidade de filtração e retenção dos alimentos trazidos com a corrente de água. Sim, tem as câmaras aqui, né? As esponjas do tipo leucon possuem maior número de conócitos e menor átrio, né? Quase nem aparece o termo átrio aqui, se as compararmos com as outras de tipos morfológicos diferentes, mas de mesmo tamanho. Então, se eu comparar 3 esponjas do mesmo tamanho, a leucon é que tem mais conócito lá nas câmaras vibráteis ou pulsáteis, por isso 1, 3 e 4. Alternativa C. Certo? Beleza?